Valéria, sou a Nilceia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução e desenvolvimento da redação. Oi galera, estamos aí mais uma vez para tentar trabalhar com vocês as características de um texto dissertativo. A redação parece o bicho-papão do Enem, mas na verdade ela não é. Estamos aqui para mostrar para vocês que dá para fazer um texto dissertativo bom sem o candidato precisar ganhar o Prêmio Nobel, por exemplo. O grande desafio está em conseguir interpretar bem o tema. O Enem de 2011, por exemplo, pede para o candidato dizer acerca de viver em rede no século XXI, o limite entre o público e o privado. Alguns candidatos acabam falando sobre a importância da internet, o uso da internet e como ela mudou a vida das pessoas, mas esquece de tratar do tema. Ele falou do assunto, internet, revolução digital, mas o tema não se limita à internet. Pede para que o aluno trabalhe uma questão-problema, viver em rede no século XXI, o limite entre o público e o privado. A segunda parte do tema é essencial para que o candidato consiga se adequar totalmente ao tema pedido. Logo, se o candidato esquece que existe uma questão-problema para ser tratada, limite entre público e privado, cria-se uma expectativa de que há um limite. É preciso também ordenar as ideias que formarão um parágrafo. Isso é fundamental. Alguns candidatos ficam no afã de escrever bem e iniciam o primeiro parágrafo de desenvolvimento com aquilo que tem de melhor. Colocam o melhor argumento no primeiro parágrafo. Bom, isso gera uma expectativa para quem está lendo o texto que ele vai ficar melhor, que ele vai ficar perfeito a partir dali, talvez, que ele vai ser um texto com mais qualidade. No entanto, quando o candidato começa com o melhor argumento e não consegue manter a qualidade desses argumentos ao longo dos parágrafos, o texto perde a qualidade. Então, eu sugiro que o candidato faça o caminho contrário. Se não há o melhor argumento, se o argumento é razoável, iniciar por esse argumento. Aplicar algumas estratégias argumentativas, como alusão histórica, uma comparação, para fazer interdisciplinariedade com outras matérias. E deixar para o último parágrafo de desenvolvimento o argumento melhor, porque o impacto é maior nesse caso. Chama-se essa técnica de clímax argumentativo, ou seja, há uma progressão textual do menor para o maior. A introdução é um dos pontos chaves da sua redação. Muitos candidatos costumam dizer que demoram muito a fazer a introdução, perdem muito tempo nisso. Você vai compensar isso com prática. O primeiro detalhe importante da introdução, contextualizar o tema. Pense que quem vai ler sua redação precisa identificar logo de início qual é o assunto que está sendo abordado. Então, faça uma estratégia para apresentar o tema. Pode ser a definição de uma palavra, uma citação, uma alusão histórica, voltando ao tema do Enem de 2011, viver em rede no século XXI. Se você, por exemplo, faz uma citação como literatura, navegar é preciso, viver não é preciso. Na poesia portuguesa já se previa a necessidade de navegar e consegue dialogar, fazer uma ponte disso com o tema, você já vai sair do senso comum. Busque uma alternativa, definir, fazer alusão histórica, exemplificar, apresentar dados estatísticos, mas isso é importante. O ideal é que você pratique isso ao longo do teu curso. Logo depois, elabore a tese. Não deixe de elaborar a tese. Não confunda contextualização com a apresentação de tese. Tese é o posicionamento que o candidato tem acerca daquilo que vai ser falado. Ele precisa ter uma opinião ou um posicionamento a defender quanto ao problema sendo solicitado ao candidato. Vamos analisar a introdução de um tema bem interessante da UERJ de 2004, que diz: na tentativa de formar um público leitor no Brasil, deve-se incentivar a leitura como fonte de prazer e emoção. Vamos ver o que esse candidato apresentou de interessante na introdução do seu texto. Em defesa do ócio, o século XX já se foi, mas a herança do pensamento marxista continua mais viva do que nunca, sobretudo nos campos da educação e da cultura. Um bom exemplo das distorções desse legado encontra-se na discussão sobre o incentivo ao hábito da leitura.
Para os seguidores do pensador alemão, mais do que um prazer, deve-se incentivar a conscientização dos indivíduos acerca da importância da informação. Essa proposta é antiga, o que talvez explique por que tanta gente se afasta dos livros. Culpa de Marx. Observe como esse candidato conseguiu elaborar um texto que foge ao senso comum, dialogando entre o pensamento marxista, trabalhando com a filosofia, ajudando com a base de história e relacionando isso ao tema de redação. Agregou valor ao seu texto. É importante que você veja que no Enem de 2006 houve um tema bem parecido, o poder de transformação da leitura. Logo, é importante também que o candidato saiba que o treinamento de vários temas, mesmo que repetidos, são sempre uma alternativa boa para conseguir alcançar um bom resultado na redação, porque os temas, em muitos momentos, acabam repetindo assuntos afins. Bom, você conseguiu vencer o desafio de fazer a introdução. Agora, seu desafio é maior, elaborar o desenvolvimento. Nele, você vai gastar mais tempo. Precisa de 2 a 3 parágrafos para conseguir fazer um bom desenvolvimento. Se você não consegue fazer o terceiro parágrafo, empenhe-se em fazer 2 bons a fazer um terceiro que não seja tão bom. Ele vai diminuir a qualidade dos parágrafos anteriores. Mantenha os parágrafos relacionados à tese. Não esqueça que o tema tem que estar em evidência o tempo inteiro. Esses parágrafos precisam ter relação entre si e serem ordenados por meio daquele clímax argumentativo que a gente falou lá atrás. Ou seja, o melhor é sempre no final. Guarde aquela surpresa para o final da sua redação. Você fazendo isso, vai conseguir ter um desenvolvimento que vai surpreender o seu leitor. Uma dica interessante é que não gaste o seu texto falando de pessoas. Dê menos enfoque às pessoas, porque isso aumenta a credibilidade dos argumentos. Eles precisam ter pertinência. Os dados têm que ter relação entre si. Relevância. Os dados têm que ser reconhecidos e significativos para todo mundo. E suficiência. Eles precisam aparecer em quantidade o suficiente para provar sua tese. Parágrafos muito extensos também podem comprometer a clareza e a coerência do seu texto. Então, parágrafos menos longos vai ser uma boa dica para você. Um problema que alguns candidatos têm são as introduções muito longas. Elas tiram a objetividade do texto. Uma linguagem mais enxuta e direta pode causar mais impacto e evitar divagações desnecessárias. Galera, vamos pegar o seguinte tema. Por que o desejo da fama é tão presente no mundo atual? Vamos observar um texto bem longo dissertando sobre esse assunto. É notório destacar, antes de tudo, que o maior objetivo do ser humano em vida é a felicidade. Ser feliz no mundo capitalista em que vivemos parece estar baseado em desejos essencialmente materiais, tais como dinheiro e status social. Nessa perspectiva, se considerarmos que a fama é um meio de se atingir de forma rápida tais ideais, não é de se estranhar que muitos indivíduos a desejem na atualidade. Observe que esse texto apresenta clichês, informações desnecessárias, como a expressão é notório destacar, antes de tudo, veja, está começando a escrever, antes de tudo mesmo, que o maior objetivo do ser humano em vida é a felicidade. Realmente, tem que ser em vida. Se nós enxugarmos esse texto, ele pode resultar num texto bem interessante. Observe o texto reescrito, sem todos os excessos de informação. O grande objetivo do ser humano é a felicidade. Ser feliz no mundo capitalista parece estar baseado em desejos essencialmente materiais. Nessa perspectiva, considera-se a fama um meio de atingir de forma mais rápida tais objetivos. Logo, nessa busca, muitos indivíduos mutilam valores de fato essenciais. Observe que quando você elimina expressões que não contribuem para o texto, como os clichês e as expressões coloquiais, ele caminha facilmente. Na verdade, foram só cortes. Se houver elementos no seu texto que estão desnecessários, tente cortar. Se der certo, é porque provavelmente você não precisa deles. Pessoal, agora vamos analisar a última proposta de redação do Enem, o Enem 2013. Quais os efeitos da implementação da lei seca no Brasil? Para você desenvolver esse tema bem, existem alguns pontos relevantes que você deve levar em consideração. Primeiro, um tema que mais uma vez dialoga com geografia, como já foi o tema de 2012 principalmente. Você vai falar de mobilidade urbana, vai falar de utilização do carro na cidade. Então, existem pontos relevantes nessa abordagem.
a aceleração do crescimento urbano, o automóvel como ostentação social, a associação entre bebida e diversão, capacidade de lidar com os limites, banalização da transgressão às leis e problema das punições muito brandas para os acidentes e para aqueles que se envolvem em problemas no trânsito. Nesse candidato, para conseguir fazer uma boa redação, precisa dialogar e costurar essas ideias. Observe que a própria proposta, ela já indica uma relação de causa e consequência. Quais os efeitos da implementação da lei seca? Veja, não é só para você falar da lei seca, mas exatamente dos efeitos que ela produz ou deveria produzir na sociedade. Aprender a lidar com o trânsito, aprender a lidar com o tráfego, a questão dos limites, que é uma necessidade que a família imponha, porque os jovens associam sempre a diversão a muita bebida e direção, como isso tem tornado o trânsito brasileiro um trânsito caótico. É interessante que você apresente muitas propostas de intervenção relacionadas a atitudes e não apenas vamos conscientizar as pessoas. Lembre-se que você não consegue conscientizar ninguém, mas pode propor campanhas educativas e punições mais severas para aqueles que forem pegos cometendo crimes no trânsito. Então, galera, valeu! Por hoje a gente fica por aqui. Mas você tem muito mais lá no nosso portal. Não esquece de acessar. A gente se encontra de uma próxima vez.